Uma segunda consideração que eu vou fazer aqui, ainda analisando a estrutura do desenho, ainda não estou falando de qualidade, como a gente viu que o desenho desencaixou bastante lá na hora de bordar. Vou deixar isso por último, tá? Então aqui, com relação à estrutura dos objetos, eu percebi que você fez os objetos muito, assim, passando demais um para dentro do outro. Isso veio a calhar que deu um problema aqui na hora que eu mudei a ordem. Então você pode fazer isso aqui no limite, tá? Não tem problema. Gikson, mas aí colabora, pode acontecer de desencaixar o contorno. Sim, pode acontecer de aumentar a possibilidade de desencaixar o contorno, mas a gente tem outras medidas para garantir que o contorno não venha a ser desencaixado, que eu também vou falar nesse vídeo aqui, tá? Então primeiro eu vou acertar aqui essa estruturazinha aqui, tá? Colocando os objetos bem no limite uns dos outros, justamente para a gente otimizar aí, independente da ordem, nesse caso, independente da ordem dos objetos, quando você faz objetos um respeitando o limite do outro, pouco importa a ordem dos objetos que você vai fazer, qual que vai fazer primeiro, qual que vai fazer depois. Por exemplo, essa parte da orelhinha, tá vendo? Eu vou colocá-la aqui no limite, aqui, ó. E aí quando eu colocar no limite, você vai perceber que independente se esse marrom vier a ser feito primeiro ou depois desse rosinha, ele vai ficar numa posição legal, de modo que a ordem dele não vai influenciar no resultado final, tá? E também eu recomendaria mudar, no caso aqui, ó, eu vou medir aqui com a letra M, eu vou medir, está dando 3 milímetros. 3 milímetros eu já recomendo, nesse caso, usar um ponto cheio ao invés de tatame, tá? Ele vai dar um aspecto mais volumoso para a orelhinha e vai dar uma questão de profundidade legal ali para o seu bordado, tá? Então eu faria essa alteração aqui. Esse outro objeto aqui eu também faria a mesma alteração, colocaria ele aqui nos limites, tá? Então, como é uma alteração simples, eu vou recomendar e já vou fazer aqui para você já me acompanhar, tá? E possivelmente para a gente dar um pouco mais de dinamismo, nem tudo eu vou fazer, mas aqui dá para fazer porque é bem tranquilinho. Estou acertando o ângulo aqui agora, né, para poder ele ficar com uma angulação legal. E nessas orelhinhas, faltou aqui embaixo, deixa eu dar um B aqui para aproximar, essa parte de baixo aqui, ó. Estou ajustando aqui os nós, para ele ficar com os objetos alinhados uns aos outros, tá? Para a gente não passar tanto. Por exemplo, aqui, ó, não quer dizer que o fato de eu fazer o marrom por trás ali do chapeuzinho, não quer dizer que eu possa explorar tanto essa sobreposição. Ela não se faz necessária, então a gente pode trabalhar aqui no limite, tá? Não tem necessidade. Se fosse um desenho grande, de motoclube, de 30, 40 centímetros, esse transpasse, né, essa sobreposição de um objeto tatame em cima do outro, até poderia ser ali de uns 5 milímetros, mais ou menos, até 8 milímetros aproximadamente. Mas como é um desenho pequeno, a gente consegue travar lá no ajuste na máquina, conseguimos travar também com a compensação de colhimento e ponto de suporte. Não tem necessidade de passar tanto assim. Por quê? Porque pode, primeiro, que vai dar um excesso de pontos. O desenho vai ser bordado, a máquina vai levar mais tempo para bordar, já que o desenho, nesse caso aqui, tem mais pontos porque o objeto é maior, né? Quando você transpassa, o objeto tende a ser maior, ocupar mais espaço, e naturalmente o desenho fica com mais pontos. Então, por essa razão, já seria algo muito suficiente você não transpassar os objetos assim. Tá? E também porque não precisa, porque o desenho é pequeno, como eu falei, e dá para fazer o travamento. Se a preocupação é desencaixe no final, existem outras recomendações que eu vou dar aqui, justamente para segurar essa parte aí. Bom, vamos lá então. Aqui a camisa do ursinho, ela tem que ser feita... Deixa eu ver aqui onde está. Tá, beleza, aqui também vou editar. Então a camisa do ursinho, ela está passando por cima aqui do rostinho dele. Então também tem que fazer essa edição aqui, ó, para trazer a camiseta mais para dentro aqui da silhueta do rosto dele. A mesma coisa aqui é o lacinho, né? Esse lacinho aqui da camiseta dele também. Vou trazer ela aqui mais para baixo para poder respeitar aqui essa areazinha do tatame do rostinho dele, para não ficar com essa, exatamente, para não avançar ali, beleza? Fiz aqui essa alteração recomendando aí esse ajuste, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode alterar aqui. Bom, em relação a essa sobreposição, eu tenho que acertar todos esses elementos aqui, então vamos aproveitar de uma vez e já vamos acertar aqui, ó. Por enquanto eu estou só recomendando aqui. Aqui eu já vou alterar de uma vez esse objeto para ele não passar para dentro aqui do bracinho dele, porque não faz sentido, porque o pezinho está atrás do bracinho.
Então tem que ter esse cuidado, né? E vamos fazer aqui os ajustes então. Eu vou fazer todas as alterações que precisam ser feitas em relação a essa questão de sobreposição, tá? Vou fazer a mesma coisa em todos os objetos, justamente para a gente ter aqui os objetos mais enxutos, né? Mais limitados no que diz respeito em relação aos outros, tá? Então é só ajustando aqui. Aqui, como ela usou uma ferramenta específica, né, para fazer esse objeto, ele não está permitindo eu fazer o uso da ferramenta remodelar objeto, que é a ferramenta forma aqui em cima, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse objeto aqui, ó, vou converter ele em enchimento complexo, justamente para ele abrir a possibilidade de eu editar esse objeto aqui. E aí, quando eu converto ele em curva complexa ou enchimento complexo, ele permite fazer esse tipo de edição no objeto. Do modo que estava, ele não estava permitindo, ele não vai permitir mesmo, tá? Porque ela usou a ferramenta própria para fazer elipse ali. Beleza, vamos seguir aqui então com essas alterações com relação à sobreposição dos objetos uns em relação aos outros.